Fala pessoal, eu sou o Wes e hoje vamos falar sobre Little Fires Everywhere. Um incêndio. Queimar, destruir, ebulição. Causa de um atrito. Ou acender, iluminar, aprontar o que está cru. O homem descobriu o fogo através do atrito entre pedras ou entre madeiras. Hoje, a gente tem diversas formas de causar um fogo. Uma pequena chama, ou um foco de incêndio. Um isqueiro. Um fósforo. Ou então de uma forma mais tecnológica ainda. Carregamento via USB. Também tem pederneira, tem outras formas, mas não tenho. Ou através do convívio social. Preconceito, julgamento, ignorância, abuso, ódio, intolerância. Mas para essas chamas mais metafóricas, a gente tem uma solução potente. O respeito pelo próximo. E como bombeiros, políticas públicas consistentes. Lançada originalmente pela plataforma Hulu nos Estados Unidos, a série é distribuída no Brasil pela plataforma Amazon Prime. Baseada no livro homônimo de Celeste Ng, a minissérie já começa materializando a metáfora de seu nome. Um incêndio literal acontece provocado por chamas metafóricas e literais. Uma ideia genial. Metalinguagem. Eu amo. Quem já conferiu a série, comenta aqui embaixo e diz o que achou. Se não assistiu ainda, calma. Depois do vídeo você vai lá e depois volta pra dizer o que achou. I have always had the best intentions. Someone burned down your house with you inside. Elena, do you know anyone that would do this? A série aborda diversas questões sociais: racismo, capitalismo, elitismo, miséria, privilégios, desigualdade social, imigração, xenofobia, machismo, narcisismo, luta de classes, homofobia, poder e desvalorização da arte, família tradicional e seus cidadãos de bem. Tudo isso até o seu menor núcleo, o familiar. Isso acontecendo entre algumas paredes. E a maternidade como vítima e a relação a se culpar. Algumas pessoas têm certa dificuldade para perceber algumas questões históricas e sociais. A necessidade de reparações, de políticas públicas. E algo que talvez a gente não consiga perceber estando do lado de dentro. As relações de manutenção de poder e oportunidade funcionam numa dinâmica de networking. Entre brancos, entre privilegiados, e aí fica. Aquele câmbio de privilégios, conexões, conhecidos. Ainda que você justifique que simplesmente ajuda os seus amigos, filhos, próximos, você precisa no mínimo reconhecer que se um grupo detém o poder e o governo não toma atitudes para reparar questões históricas e desigualdade, estamos todos contribuindo e determinando a miséria de um grupo específico também. E foi deixado à margem da sociedade. Percebe que a casa grande ainda existe? Agora numa conjectura diferente, um formato novo, de bairro, Zona Sul. Sabe aquele lance de meritocracia? Pois é, várias oportunidades circulam, mas só entre andares mais elevados dessa sociedade. E aí ainda atingem outros níveis, né? Tem o juiz, amigo íntimo da família rica, aquele rabo preso, amigo antigo de papai. Pra tudo se dá um jeito. Inclusive essa galera nem fica presa, né? O papel de escuta é o início do que precisamos, porque até um gesto que pareça generosidade, ele pode ser racismo, vestido de gentileza. É um condicionamento histórico, sua criação é institucionalizado. Talvez a gente nem perceba, mas quem apanha, sente. Pode ser uma atitude com uma intenção aparentemente legal, mas vir na verdade com uma soberba elitista, classista, com um tom de caridade exibicionista. Little Fires Everywhere enfia o dedo na ferida do racismo estrutural e da desigualdade social. De uma sociedade que finge superar essas questões que nem foram superadas ainda para serem lidadas como se fossem traumas. E embora a série se passe na década de 90, não mudou nada até hoje. Interpretada por Reese Witherspoon, que inclusive tem só produzido e atuado em séries magníficas que só efetivam aquele poder de transformação da arte do cinema na sociedade. Helena é uma socialite, tipo aquelas líderes de bairro, subúrbio americano, sabe? A gente tá habituado a ver em alguns filmes. Nobre, influente, conhecida, respeitada, papel de esposa e mãe perfeita.
Feliz, viu que eu não sei qual é o dedo de casado, né? Aí eu usei os dois. Abdicou-se da sua vida pessoal, dos seus próprios anseios, do seu eu, da sua vida profissional, para se dedicar de esposa com trabalho de meio expediente e 4 filhos. E um marido, né? Do outro lado, interpretada pela estonteante Kerry Washington, eu sou suspeita pra falar dela, nos deixa sem fôlego com a sua expressividade marcante, contrastante na hora certa. Uma cena com Kerry Washington em silêncio às vezes diz mais do que 10. Ela interpreta Mia, uma atriz negra independente, nômade, que vive com sua filha adolescente e trabalha em alguns bicos, mas durante as manhãs se dedica à sua arte. Os papéis estabelecidos, condicionados à mulher nessa sociedade patriarcal, é o combustível. Mas como essa questão dialoga com a maternidade e outros problemas sociais, é a chama principal da trama. A família de Helena e a família de Mia passam a se relacionar de forma bem intrigante, turva. As interpretações de Witherspoon e Washington dão um tom exato de instabilidade à relação mais cavada das duas. Que essa sociedade coloca mulheres umas contra as outras não é novidade. Are you threatening me? O problema é que isso consequentemente se reflete na maternidade. Encontro de família tem aquelas coisas, né? Você começa a ver aquela mãe que quer ser a mais perfeita, a melhor, a que dá mais presente, a que agrada mais, a que é mais responsável. Ih, sempre tem. Mia e Helena se repelem por diversos motivos. Mia aparentemente é muito mais moderna, vanguardista, sem tabus, porém bem resguardada, um pouco na defensiva. Com razão. Enquanto Helena segue os padrões já estabelecidos. Provavelmente lê o manual de mãe perfeita à la American Way of Life. Suas visões no geral de sociedade são bem diferentes, mas principalmente as suas visões sobre criação de filhos. Todas fazem o que podem, né? Mas é claro, com as referências que tiveram na vida, os trajetos que percorreram, como foram condicionadas, como conseguiram lidar com tais questões sociais, e agora com o desafio do ser mãe. All mothers struggle. Money hides it. But you can't put a price on a mother's love. Mas a minissérie deixa claro que todo esse conjunto é muito mais complexo do que ser ou não ser uma boa mãe. Agora, o que todas têm em comum? Exatamente as tensões nas relações entre mães e filhos. É claro que essa história do amor materno ele não se dá o tempo todo, de forma constante, incondicional. O amor entre a mãe e a cria é extremamente forte. A ligação, o amor materno ele tem essa característica mística, divina. Mas não é esse glamour que se vende sobre a gravidez, sobre o ser mãe, sobre ter que, sobre querer, sobre como lidar com uma criança. Não é fácil. O interessante é que esse tipo de assunto na década de 90 era algo inquestionável, indizível. Não poderia, imagina, entre as mães ou entre as pessoas causaria um certo desconforto e até, nossa, um grande pecado, né? Como é que você fala isso? Tem que gostar de criança. Um ponto a se destacar é que esse assunto de ser mãe, querer ser mãe, poder ser mãe, ou falar sobre o quão difícil é, ou sobre a não vontade de ter filhos, era um condicionamento social. Não é spoiler não, mas tem uma parte interessante sobre o monólogo da vagina e como isso é um grande tabu para algumas personagens falar sobre o assunto. Personagens inclusive sinalizam nunca ter visto o próprio órgão sexual, a própria vagina. Olha o tabu que isso era, há pouquíssimo tempo. Espero que a gente não esteja voltando, né, no tempo. Uma vez mãe, que elo é esse? Como se dá essa relação sentimental e social? A perda de um eu ao parir que dá lugar a um outro eu, eu mãe. E essa mãe muitas vezes induz a sua cria a preencher o seu próprio vazio, a realizar o que ela não fez, não pôde, não conseguiu antes da maternidade. Como se fosse uma segunda chance na vida. Esforçando-se o máximo para oferecer todas as oportunidades, possibilidades, estrutura. Um pedaço de si que se torna independente por aí e frustra por isso. A cria deve concretizar os sonhos não materializados dos pais. Isso tem nome. Narcisismo. Faço uma referência agora a um filme que eu acho sensacional com Nicole Kidman, chamado Stoker. Em português, coincidentemente, é a pessoa que alimenta o fogo, a chama, o fogareiro, a fogueira. Não sei uma palavra para isso em português. E tem uma cena sensacional, que é uma das cenas mais incríveis do cinema para mim, que eu divido com vocês aqui agora. At some point in our lives, we realize things they're screwed up beyond repair. So we decide to start again.
wipe the slate clean, start afresh. And we have children. Little carbon copies we can turn to and say, you will do what I could not. You will succeed where I have failed. Foda, né? Como diz Freud, amor e ódio andam junto. O próprio eu é conflitante e, para lidar com a realidade, se refugia na criança, na cria. Há um esvaziamento de si e uma projeção no outro. O narcisismo materno as faz superficiais, educadíssimas, seduzem as pessoas psicologicamente para dependência emocional, manipulação, relacionamento abusivo entre mães e filhos. Maybe you should wear your hair down. Mom, it's actually your best feature. Como lidar com a natureza e a complexidade da maternidade numa sociedade tão desigual e preconceituosa? Cruel, egoísta, capitalista. Como lidar com essa de boa ou péssima mãe se as realidades, as oportunidades, as opções dadas não são as mesmas? Good mother makes good choices. You didn't make good choices. You had good choices. A mãe imigrante, a mãe negra, a mãe pobre, a mãe classe média alta do subúrbio, a mãe da mãe, a mãe adolescente, a mãe adotiva, a mãe do outro que é diferente da sua, que te ensina e você a admira, a mãe que cria, a mãe que tenta ser mãe, a mãe que quer ser mãe, a sua mãe, a dele, a dela, a minha. O amor dos pais, comovente, no fundo tão infantil, não é outra coisa senão o narcisismo dos pais renascido. Freud. A ideia de família não tem como ser perfeita. Funcionar como o mito da família feliz. Família é a menor representação, menor unidade social. Portanto, é conflitante. É amor e ódio. De um lado, uma família de 2. No outro, uma família de 6. Não funciona direito. Não funciona em plenitude. Não funciona conforme é vendido. É ilusão. Os atritos do eu viram culpa do outro. Sabe aquela coisa de eu sou o certo, o outro é o errado? Não, a gente esquece a subjetividade. O erro e o certo moram em mim, o erro e o certo moram também no outro. Herói e vilão. Inclusive, né? Olha quanta produção de super-heróis saindo por aí, né? Não é à toa. Família tem amor, mas também tem confusão, tem ódio, tem irritação, tem atrito. Fogos. Fogos? Focos de fogo por todo lado. Incêndio. Se quiser conviver junto, o lance é ter consciência disso, para apagar o próprio fogo e, se preciso, ser o hidrante do outro. Entre as duas personagens principais fica o questionamento: seguir as regras e os papéis estabelecidos ou seguir o próprio coração, a sua própria vontade. Isso fica claro com todos os personagens do roteiro. Não se abdicar do seu próprio eu. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, fala com os amigos, espalha e comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre a série. Se não assistiu a série ainda, depois você volta e comenta de novo. Quero saber a sua opinião, hein?